Salve meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando. Aqui é o professor Amauri, mais uma aula aí, é a primeira aula do terceiro bimestre, essa aula voltada para os primeiros anos do ensino médio, tá? E hoje a gente vai falar de alguns assuntos bem complicadinhos, não são complicados no sentido de entendê-los, mas de que faz parte da nossa vida, né? Dos riscos que a gente corre do nosso dia a dia, dos problemas que nós enfrentamos enquanto sociedade, né? Que é a questão da mortalidade e da expectativa de vida, tá? Então pega o caderno, façam suas anotações e vamos lá. É complicada pra caramba, na fase que a gente já não é mais criança, né? As mudanças no corpo, elas ainda estão acontecendo, mas a gente já aprendeu a lidar com elas, né? As meninas têm a questão da menstruação e tal, mas existem mudanças na nossa cabeça, né? Enquanto adolescentes, que fazem com que a gente faça umas besteiras na vida, né? E por isso é importante sempre conversar, de ter um entendimento, de buscar informação, para a gente tentar reduzir os problemas causados, às vezes, pelo nosso desejo de conseguir as coisas, tá? E também vamos falar sobre a questão da expectativa de vida, nos dois sentidos. Bom, primeiro, gente, o pensamento, né? Nós jovens podemos tudo. A impressão, às vezes, que dá é que sim, né? A gente quase não fica doente, né? A gente está na nossa fase mais bonita da vida, a questão da paquera. A gente, enquanto criança, era muito dependente dos adultos. Na adolescência, você já começa a se tornar muito mais independente em várias coisas. E aí dá aquela sensação de, né, onipotência e tal. Mas são coisas muito complicadas, porque para muitos adolescentes, as mudanças, essa questão de ser aceito por um grupo, por amigos, por uma tribo, né? Às vezes, ou por padrões estabelecidos socialmente, você tem que ser magro, você tem que não sei o que, você... Sabe, tudo isso é muito para nossa cabeça. Quando a gente é adulto, a gente meio que faz uma banana, né? Manda um dane-se para isso. Mas na adolescência não, essas questões elas pesam na nossa cabeça, né? Porque é a nossa formação como indivíduo, como pessoa, né? A gente quer se encontrar no mundo e tá difícil. Essa fase é muito complicada, né? E, ao mesmo tempo que a gente se sente potente e imune a tudo, quando a gente analisa os números, assustam. Os números assustam, porque não é bem assim, tá? Entre os jovens, a mortalidade entre os jovens ela é bem alta, né? E no Brasil nós temos um agravante, alguns agravantes que a gente vai falar, e pior é que várias dessas mortes poderiam ser facilmente evitadas, né? Enfim, é claro que demandam uma ação coletiva da sociedade como um todo, da família, do poder público, né? E assusta, porque você tem uma quantidade tão grande de jovens morrendo, né? Porque assim, a infância, hoje nem tanto, né? Mais pra frente nós vamos ver alguns gráficos, não hoje, sobre a questão da mortalidade infantil e tal. Antigamente morria muita criança. Na década de 1940, por exemplo, a cada 1.000 crianças que nasciam, 116 morriam antes de fazer um ano, né? Hoje esse número acho que está na casa de 15 para 1.000, 12 para 1.000 no Brasil. É um número bem mais baixo, né? Mas ainda existe. Então a gente passou por toda aquela dificuldade da infância, né? A gente está entrando ali na fase adulta, a fase que a gente está mais forte, mais resistente, né? E aí nós temos jovens com a vida interrompida por bobeira, né? Converso às vezes com os meus alunos quando eu estou na sala de aula, para quem acorda mais cedo, de olhar o jornal da TV, né? O vira e mexe assistir a SPTV e tal. O número de jovens envolvidos em acidentes, principalmente essas notícias de quinta, sexta e segunda, são muito mais recorrentes, né? Jovens tal, durante a madrugada se envolveram em um acidente, papapá. Então a gente sabe que poderia ter sido evitado, né? E o que mais mata jovem? Aí falando do Brasil, eu passei uma atividadezinha, né? Comparando entre Brasil e mundo. E no Brasil, gente, nós temos, como eu estava dizendo, um agravante, né? Que é a violência. O Brasil, infelizmente, é um país muito violento. É claro que isso muito em virtude
do fato de ser um país muito grande e com uma desigualdade social gigante, né? Em países menores, ainda que sejam às vezes até mais pobres que o Brasil, mas em virtude de ser um país menor, com uma população menor, acaba esses números sendo um pouco diferentes, né? Então no Brasil, o que assombra é porque a maioria, né, dos jovens, um grande quantidade, um número muito grande de jovens que vêm a falecer no Brasil é em virtude de assassinato, de violência, gente, né? Muito em virtude de criminalidade, envolvimento com droga, com briga, às vezes coisas extremamente bobas, né? E a gente sabe que tudo isso poderia ser evitado, principalmente, eu imagino, que por ação, né? Então, são situações que poderiam ser muito fácil de serem evitadas se houvesse ali uma organização da sociedade e do poder público, né? Uma informação que preocupa é que a polícia também mata demais. Então, quando a gente fala em segurança pública, a gente pensa, poxa, mas a polícia tem ali uma participação grande, né? Não só a violência, mas enfim, uma coisa leva a outra. Então, são coisas que precisam ser debatidas, né? E que poderiam ser evitadas, né? Se tivesse ali uma boa vontade política e social. Outra coisa que assusta é a quantidade de jovens que morrem em acidentes, né? Acidentes de trânsito. É atropelamento, é com moto, é com carro. É uma quantidade gigante de jovens que morrem, né? E como eu estava dizendo, né, você vê as notícias na TV, são jovens às vezes que estão vindo ali de uma festa, de uma balada, e cheio de bebida no carro e droga e tal. Aí tem gente que vai virar para mim e falar, professor, mas tem que curtir, blá blá blá. Gente, mas será que tem que curtir e correr risco de vida? Né? Não dá para encontrar ali um meio termo? Basta parar para pensar, é que na juventude a gente não para pensar, a gente quer curtir. Cara, eu já fui adolescente, né? Mas felizmente eu tinha uma cabeça bacana, fazia as minhas besteiras, mas eu pensava bastante nas consequências que eu teria, né? E ainda bem que eu aprendi a pensar, que eu tinha pais que conversavam muito e tal, e hoje eu sempre falo nas minhas primeiras aulas que eu sou de Taipas, e quando eu volto lá, de vez em quando a notícia não é boa. Ah, lembra de fulano de tal? Então, morreu. Ah, fulano de tal, você vai conversar, você vê que o cara mal fala lé com cré, porque fez uso exagerado de droga e tal. Enfim, são escolhas, né? Escolhas, mas pensem com carinho nas escolhas, tá, gente? A vida de vocês pode ser muito melhor se vocês escolherem bem, tá bom? Pois bem, o que precisa investir para mudar esses números, gente, né? Precisa ter um investimento pesado na educação e na qualidade de vida, em lazer, entretenimento, cursos, tal. Uma coisa que nós professores a gente sempre briga, né? Quando tem greve, quando tem manifestação, às vezes que a gente tem gente que fala, professor é muito folgado, professor é vagabundo e tal. Mas a gente vai lá, às vezes toma tiro de bala de borracha, gás de pimenta no olho, exigindo do governo que dê escola de qualidade para todo mundo, né? Porque se a nossa sociedade receber uma boa educação, a educação no Brasil é um terror, gente. Não é porque os professores não são bons. Muitas vezes o professor não dá conta de tanto que ele tem que trabalhar, né? Os alunos não são motivados porque a escola está feia, mal cuidada, não tem um laboratório. Então a gente entende tudo isso e a gente luta para melhorar, tá? Então, quando houver um investimento em educação, melhorar o ambiente escolar, deixar mais gostoso, né, estar na escola, proporcionar nos bairros opções de lazer, né, rapaziada que gosta de andar de skate, andar de bike, né, a maioria de vocês curte funk, né, por que não a prefeitura criar ali alguns espaços onde a garotada possa fazer ali o seu fluxo, claro, tendo todo um controle para não virar bagunça também, mas que eles possam curtir, cara. Porque isso né, é lazer tal. Proporcionar aos jovens que possam ir ao cinema, ao teatro, claro, depois que acabar a pandemia, né, onde a molecada possa jogar uma bola com tranquilidade, enfim, coisas que ocupem a cabeça do jovem. Então ele tem uma boa educação,
um espaço para ele se divertir, para ele fazer um curso, né? Cara, tudo muda, né? Tudo muda. Então precisa muito investir nisso. E não só nisso, investir na extrema pobreza, que é um problema que o Brasil estava começando a ver uma luz no fim do túnel e, infelizmente, em virtude de algumas crises, né, econômicas que nós passamos, e agora a pandemia acabou assombrando de novo o Brasil. Mas eu tenho esperança que isso tudo vai melhorar, tá? E o que mais causa... Em segundo lugar, né? Falava para vocês primeiro que o primeiro lugar é assassinato, morte violenta. Em segundo lugar, as mortes por acidentes de trânsito, né? Já falava para vocês. Terceiro, que mais mata jovem no Brasil, afogamento. É aquela coisa de não ter o risco de pular num rio, numa piscina ou ir mais fundo no mar, né? É o terceiro que mais mata adolescentes no Brasil. Em quarto lugar, um problema complicado, né? Que é o suicídio. Já tive alunos que passaram, né, cometeram suicídio, enfim, chato pra caramba. Bons alunos, que às vezes a gente não se dá conta de que eles estão passando por algum problema, né? Eu abri aspas ali, não fechei e tal. E problema todos passamos, gente, né? Todos nós teremos problemas na vida, algumas pessoas problemas mais pesados, outras pessoas problemas mais leves, mas, né, o sofrimento de cada um é de cada um. E o que a gente pode fazer, né? Mês que vem é o Setembro Amarelo e tem muito jovem que fala: isso é uma hipocrisia danada porque só se preocupam com suicídio e com bullying e com um problema da nossa cabeça em setembro, o resto do ano finge que não. Eu não vou discordar não, gente, é verdade, tá? Mas quem estiver aí passando por um momento difícil, né, os pensamentos negativos e tal, tem um telefone que chama Centro de Valorização à Vida, que é 188, 188, tá aí para vocês. Eles trabalham 24 horas e eles estão ali para bater um papo, né? Então você tá chateado, deprimido, passando por algum problema tal, dá uma ligada, né? Liga para eles, bate papo, alguém vai te ouvir, vai, né? Você vai contar ali o seu problema, a pessoa vai te ouvir, né? Tentar entender com você o que pode ser e tentar encontrar ali um caminho, tá? Então, gente, quem tiver ali passando por uma situação, sabe, que a cabeça não tá boa, conversar é a melhor coisa, tá? Não tenham medo de falar sobre suas angústias. Eu sei que muitos de vocês já tentaram e a pessoa com que você tentou pode não ter recebido bem, falado que é frescura, que é falta de carpir um campo, que a gente ouve isso, é falta do que fazer, é mente vazia, oficina do diabo, enfim, olha essas baboseiras que a gente é obrigado a ouvir, né? Mas não é não, é coisa séria. Então procura alguém que vai te ouvir, sem te julgar, que só vai te ouvir. Você vai ver que você vai ficar muito melhor. Se não tiver, ó, liga 188, tá bom? Tem gente que se importa com vocês, tá, gente? Então, outro caso que mata muito, né, são as infecções respiratórias, problemas respiratórios. Gente, gripe, tuberculose, pneumonia, leva à morte. Agora tem o Covid, né? Tá matando pra caramba. Que mata muitos jovens no Brasil também. Tá? E tem outras várias casos de morte, mas aí são números pequenos que eu nem pus aqui para nós, tá bom? E aí, gente, já que nós falamos desse tema pesado, né, sobre morte, vamos falar um pouco de expectativa de vida. Não porque falar também de esperança, né? Esperar algo, desejar, sonhar, querer, né? Então, o que é expectativa de vida? De modo simplificado, falando ali no termo geral da coisa, é o quanto se espera que uma pessoa viva quando ela nasce. Então, na década de 1920, aqui no Brasil, uma pessoa ela nascia e a expectativa de vida ela era de 40 anos. Peraí, professor, as pessoas não passavam do 40? Passavam, tinha um monte de idoso. O que acontece é que morria muita criança. Então, quando você faz a média, né, tem gente que morreu com 90, mas teve um bebê que morreu com 6 meses, né, de sarampo, porque mata. Por isso a importância da vacina. Quando você faz o cálculo, a expectativa de vida é baixinha. Conforme o Brasil ele avança, né, na saúde pública, na vacinação, no saneamento básico, tudo isso a gente vai falar de novo.
nas próximas aulas. Os bebês passam a morrer menos, muito menos. A partir do momento que os bebês morrem muito menos, aquela média, aquele cálculo sobe, tá? Professor, então, mas as pessoas que viviam antigamente viviam melhor que hoje, minha avó fala que era melhor. Olha, gente, sinceramente, em alguns fatores talvez seja, né? Na questão de que antigamente as pessoas andavam mais, conversavam mais, tal. Mas hoje não tem comparação, a gente tem tudo na mão, alimentação equilibrada, a gente sabe como se alimentar se quiser, né? A gente não se alimenta certo porque não quer comer besteira é bom, né? Quem não gosta de comer uma bolacha recheada e tal. Minha filha, né? Então a gente tem que pensar, tá? Tem que fazer expectativa. Então, como tem morrido muito menos crianças, a expectativa subiu bastante. Então a vida hoje está um pouco melhor sim, né? Alguns anos atrás eu fiz uma cirurgia para remover a vesícula. Vários de vocês devem ter parentes que removeram a vesícula. Antigamente tinha que abrir a barriga aqui, um cortão enorme aqui, né? Até o umbigo quase. Agora não, o cara faz um furinho e vê tudo por vídeo. Cirurgias do coração, antigamente tinha que serrar aqui o osso, abrir o tórax. Ainda acontece essa cirurgia, mas só em casos muito extremos. Mas de modo geral, um médico faz a cirurgia por vídeo, né? Então a medicina evoluiu muito, gente. Tá? Pois bem, então pensar em expectativa de vida, eu preciso parar para pensar. Qual é a minha expectativa para a minha vida? Qual é a minha esperança? O que eu quero? Né? Eu não sei o que eu vou fazer da vida. Gente, é comum na adolescência, é comum. Mas é importante você começar a estabelecer alguns objetivos. Uma vez eu estava conversando com um aluno no ano passado, e o menino falou, professor, meu sonho é ter uma oficina de moto, eu amo moto. Falei, cara, que sensacional, né? Porque não importa, gente, o que você vai fazer. Se você se dedicar a estudar para ser bom naquilo, você vai ser feliz e vai fazer dinheiro, né? Eu conheci um rapaz há algum tempo atrás, ele era mais novo que eu e ele era pedreiro. Mas não era por falta de opção, porque ele quis. Ele investiu nisso, ele fazia cursos no Senai de assentar lajota, de assentar porcelanato, de não sei o que, de elétrica, né? Então, o cara tinha ali os seus 28, 29 anos e investia em ser um pedreiro de primeira qualidade. Então não importa se você vai ser pedreiro, se você vai ser um engenheiro, um médico. Você precisa se dedicar, ter um objetivo. E tendo um objetivo, gente, a gente pensa com muito mais carinho e cuidado no que a gente vai fazer, tá bom? Então precisa planejar o futuro, precisa pensar no que eu quero para minha vida, né? Precisa pensar nos riscos, saber que existem os desafios e pensar também que depois disso tudo vem as conquistas, né? Lá no futuro, de repente fazer cursos, viajar, quem sabe fazer uma faculdade, comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma moto, né? Enfim, para isso precisa ter objetivo, precisa pensar nos riscos, correr desafios, né? Tudo de modo muito consciente, bem pensado, com responsabilidade, tá? Porque a partir do momento que você pensa no seu futuro, você encontra os caminhos para conseguir alcançar os seus objetivos. E quando você tem esses objetivos traçados na sua cabeça, você está muito mais distante daqueles riscos que a gente conversou, né? Da violência, do acidente, porque você tem, professor, mas tem gente que era tão responsável, se cuidava, não sei o que, papai morreu. Não dá para controlar tudo, mas que o risco é menor, é muito menor, tá bom? Como eu estava dizendo, gente, conquistas demandam dedicação, responsabilidade e estudos. Não importa o que você vai fazer. Como eu disse, vai ser pedreiro, vai ser padeiro, vai ser engenheiro, médico, professor, não importa. Você tem que se dedicar para ser bom naquilo, tá bom? Agora vamos falar de algumas barreiras, né? Algumas coisas que a gente pode encontrar pelo caminho se não formos responsáveis e que podem causar ali sérios desafios e até impedir alguns sonhos, tá? Uma vez que você tem ali a sua expectativa, a sua esperança de futuro, nós temos que tomar muito cuidado, né, na adolescência, com esse modo impulsivo de agir, esse modo de vou fazer, não tô nem aí, comigo não acontece, blá blá blá. Acontece, gente, com todo mundo, né? Por quê? O que acontece muito na juventude? Gravidez na adolescência, né? Uso de substâncias, não importa se álcool, se droga, a infração das leis, né? A gente se expõe a riscos desnecessários,
Pô, por que eu vou pegar carona com um cara que encheu a cara? O cara tá bêbado, mal se pega. Ah, não, vamos curtir, vamos lá, não vai dar nada não. Se você assistir o jornal, você vai ver que vai dar, né? Outra coisa, doença sexualmente transmissível. O Brasil é um dos países que mais aumenta o número de casos de jovens que contraem doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, tá? AIDS não tem cura, HPV não tem cura, a sífilis é grave e pode levar à morte, tá? Existe uma variação nova da sífilis que também ainda não tem cura, assim como a gonorreia. E o número de casos de sífilis no Brasil subiu mais de 1000% nos últimos anos, entre os jovens. Qual a única forma? A única forma de você evitar? Gente, é camisinha. É preservativo, não tem outra conversa, né? Tem que usar. Ah, professor, mas é chato. Gente, dar 17 aulas numa quarta-feira não é algo que seja considerado agradável. É o que acontece comigo. Mas é necessário. Eu preciso, né? Eu não gosto de lavar banheiro, mas é preciso, né? Eu não gosto de lavar panela de pressão, mas é preciso. Então, se você quer se proteger de coisas sérias, eu não estou brincando, é sério, como a gravidez e doenças, não tem outro caminho, é camisinha. Cara, no posto dá de graça. Ah, professor, a camisinha do posto não presta. Mentira. A camisinha do posto é de excelente qualidade, tá? É só pegar lá, não fica com medo não. Bom, e aí o que você pretende para o seu futuro? Você tem que se perguntar. Você tem que fazer essa pergunta para você mesmo, colocar no caderno o que eu quero para minha vida. Pô, eu não sei que profissão eu vou seguir, não tem problema. Faz um curso na internet aí, os testes, você preenche uma série de perguntas que vai fazer a partir dos seus gostos, vai te dar um caminho de coisas que fariam bem para você. E aí você analisa quais são aquelas possíveis profissões e fala, pô, essa aqui é verdade, essa aqui eu curto, cara, acho que vai ser legal. E vai investindo nisso, né? Vai investindo em coisas que você percebe que vão te fazer bem, tá? Mas tem que planejar o futuro, gente. Tem que ter responsabilidade, né? Não fica pensando naquela, eu não posso nem estar vivo amanhã. Você vai estar vivo amanhã. Só que você pode tomar uma decisão hoje e se arrepender pra caramba, né? Então pensa, planeja, faz com calma, põe no caderno, no finalzinho, na última folha do caderno lá, você fica fazendo o nome do crush, sabe? As meninas fazem isso, né? Mas põe um objetivo, pensa no seu futuro, tá bom? Outra coisa, gente, escolha profissional tem que se dedicar, tá? Não vai pensar que você, emprego que aparecer tá bom. Pode ser, para algumas pessoas vai tá bom mesmo. Só que geralmente são aquelas pessoas que têm uns salários baixos, né? Que conquistam poucas coisas e aí vem aquela máxima. Pô, mas fulano deu sorte na vida? Deu sorte ou estudou para aquilo? Ou correu atrás? Então pensa nisso, cara, tá bom? Porque se você fizer o que você gosta e fizer bem, você nunca mais vai trabalhar. O seu trabalho vai ser uma diversão. Vai por mim. Lindões, era isso. Espero que eu tenha aí aberto a cabeça de vocês para algumas reflexões. Essa questão da violência, essa questão da mortalidade entre os jovens, sobre as responsabilidades que vocês precisam ter. Mais para frente a gente vai falar mais sobre as questões de sexualidade, gravidez na adolescência, doença sexualmente transmissível, métodos de evitar a gravidez e por aí vai, tá? Mas a ideia era começar a partir de uma reflexão. E qualquer dúvida, gente, se eu puder ajudar, nós temos o grupo de WhatsApp, tá? Então vai lá e dá uma procurada. Ah, professor, mas eu mando no grupo e você não responde. Gente, às vezes eu vou abrir o grupo e tem 600 mensagens. E eu não encontro a mensagem que é para mim, tá? Então, como muitos alunos fazem, manda no particular, tá bom, gente? Se cuide, fique em casa, porque essa doença, esse coronavírus ainda tá assustando, tá bom? Até a próxima.